Bem, olá, eu sou o professor Rogério. Bem, então, no último vídeo nós falamos muito sobre, né, a formação do mundo a partir do Anaximandro, né? Então, o Anaximandro, ele foi discípulo de Tales, né? Então, Tales é considerado, né, um dos primeiros filósofos, né, ou aquele que foi o primeiro que foi estudado, né, ou o primeiro que buscou, né, separar o surgimento da vida das coisas, né, de uma explicação mitológica. Depois deles nós tivemos o Anaximandro e depois agora o seu discípulo, né, o discípulo de Anaximandro, o Anaximenes. Né? Então, o Anaximenes, ele foi o discípulo de Anaximandro e continuando, né, continuando a escola de Mileto. Né? Então, no caso, né, aquilo que nós sempre devemos colocar, que um filósofo ele vai aprendendo com o outro e ele vai criticando o trabalho do outro. Né? Então, de uma certa forma ou de outra, não é um conhecimento novo. Ele simplesmente vai se apropriando das coisas que vão sendo produzidas pelos seus anteriores e vai, né, dando a sua própria colaboração com o passar do tempo. E eles vão criticando uns ao outro, como a gente vai ver a partir de agora. Bem, então, o Anaximandro, ele nasceu em 588 a.C. e faleceu por volta de 524 a.C. Então, ele é considerado um pré-socrático, né, porque ele veio antes de Sócrates, um, um filósofo baseado, né, na questão do nomistas, né, então tudo tem um elemento inicial, né, então ele tenta identificar esse material e como é que esse material ele age dentro da natureza. Então ele escreve sobre a natureza e ele se dedicou especialmente à meteorologia, sobre a questão do clima, né, a questão do sol, da lua e tudo isso voltado para entender a questão, né, de todos os elementos, mas a partir de um elemento inicial, né, que ele vai discordar do seu mestre, né, como a gente falou, do Anaximandro. Ele acreditava que tudo via a partir de um elemento infinito, né, e esse infinito é que dava a base para a construção de tudo. O Anaximenes ele vai trabalhar uma visão, né, de que, né, tudo vinha a partir do ar, mas a gente vai detalhar isso mais um pouquinho para frente. Então, Teofrasto descreve o Anaximenes como discípulo companheiro de Anaximandro, sendo aparentemente cerca de 22 anos mais novo do que ele. Então, ele vai, né, de uma certa forma ou de outra, se apropriar do conhecimento do Anaximandro. Como mencionado por Plínio, o velho, né? Então, nós temos o Plínio novo e depois o Plínio velho, que nós vamos discutir isso um pouquinho mais para frente. Bem, então, em sua História da Natureza, o Anaximenes foi o primeiro a analisar o cálculo geométrico das sombras por medir as partes das divisões do dia, né? Então, criando as bases, né, para se pensar um relógio solar. O Diógenes de Laécio, né, afirma que, segundo o Apolódromo, né, o Anaximandro morreu na 73ª Olimpíadas, que foi de 528 a 525 a.C. Né? Então, nós temos essa cronologia sobre ele. Então, o Acte, né, que é criado pelo Anaximenes, que é aquela questão do princípio, segundo a sua visão, ele vai discordar do seu mestre, que era o Tales de Mileto, que acreditava que era a água. No caso, para o Anaximenes, ele vai acreditar que o princípio da vida é o ar, e o ar é ele que faz com que tudo aconteça, levando em consideração que ele trabalha uma questão de condensação e rareficação. Né? Então, para o Anaximandro, a questão do clima, de uma certa forma ou de outra, ela tem a ver com a questão do ar. Então, o ar ele está presente em tudo e o ar também é uma parte, ele assim, é muito importante para a formação da vida. Né? A questão do clima, do quente, do frio, do seco, do molhado. Então, tudo isso tem a ver, né, com a questão do ar. Né? Então, como ele era um monista, como a gente falou lá no início, então ele acreditava nesse elemento inicial. E esse elemento inicial seria o ar, né? De uma forma mais simples de pensar. Né? Lembrando em consideração, né, que não é que ele
ele pensa nisso de uma forma, ele cria do nada, ele vai observar a natureza e vai começar a ver tudo isso, a questão dos nevoeiros, depois quando o sol se levanta, esse nevoeiro ele vai se dispersar, né? Então, ele suponha, né, que a Terra ela era suspensa por um colchão de ar, né? Então, tudo que existia estava tudo dependente do ar, inclusive a nossa essência, a nossa alma. Bem, então, o Simplício, em seu livro A Física, o Anaximenes de Mileto, filho de Euristrates, companheiro de Anaximandro, afirma também uma só natureza subjacente, né, que diz é uma questão ilimitada, né, mas porém, né, é indefinida. Como diz, né, que se define a questão do ar, porque o ar ele é infinito, ele é ilimitado, mas ele não tem uma forma definida. Né? Então ele pode ser infinito, mas não tem como você pensar o formato do ar em si. Né? Então, no caso, ele vai dizer que rarefazendo o ar, o fogo ele deixa de existir. Então, quando se condensa o ar, então surge o vento, depois as nuvens, depois a chuva, depois a terra e depois as pedras. Então, ele vai dizendo que o ar é que é a base de tudo. Né? Também ele se torna, né, ele faz eterno no movimento, né, da transformação. Na escola jônica, como a primeira escola filosófica grega, o qual reunia filósofos pré-socráticos que viveram antes de Sócrates. Então, eles vão começar a pensar nessa questão desses elementos. Então, são os elementos que dão a base para a vida. Então, os termos desenvolvidos por ele, né, centrado na natureza, o intuito era desvendar o mistério da existência. Então, classificando o elemento como gerador da vida, né, no caso, como ele era homoísta, como a gente estava explicando, a questão do ache, né, a questão da origem, né, então o Anaximenes, né, ele vai tratar esses 4 elementos, mas o elemento principal seria o ar, né, como a gente, né, já tinha falado anteriormente. Né? Então, ele vai ser aquele princípio. Então, dentro dos elementos, então, os 4 elementos, então, dentro desses 4 elementos, o principal era o ar. Né? Como a gente viu aqui dentro dessas fotos, aqui dessa imagem, que nós temos um copo com ar, um copo com água, um copo com fogo e um copo com terra. Então, segundo ele, o que dá origem a todos esses elementos é o ar. Então, dentro da cosmologia, né, o Anaximenes, ele acredita que a Terra ela é um disco, ela é plana, e que todos os outros astros giram ao redor, né, dessa Terra plana. Então, a substância primordial, que seria o ar, né, na realidade, ele é invisível, então por isso que ele sustenta tudo. Então, segundo eles, todas as coisas são resultados da condensação e da rarefação do ar. Né? Então, o ar é que determina a sua existência. Né? Tanto é que ele acredita que parte a Lua e o Sol nada mais é do que parte da Terra que estão suspensos em um colchão de ar. E elas giram ao redor da Terra. Então, a maior parte da sua obra se perderam com o tempo, sendo mais destacada a obra sobre a natureza, ao qual é possível encontrar alguns fragmentos ainda nos dias de hoje. Então, a sua teoria cosmológica, ela defende que a Terra é plana e está suflada de ar, né? Está suspensa no ar. Já a Lua, para ele, é refletida à luz do Sol, e o eclipse, ele representa uma obstrução planetária por outro corpo celeste, a Lua, né? Ou ao Sol também. Então, ele acreditava que essa questão de que quando a Lua entrava no processo de eclipse, é que nós tínhamos a passagem de um corpo entre a Terra e a Lua. Então, abaixo de algumas frases ilustres do pensamento do filósofo grego, do Anaximenes. Né? Então, todas as coisas se originam devido ao grau de condensação e rarefação do ar, mesma causa também do frio e do calor. Então, aquilo que nós sabemos, quanto mais compacto o ar, né, a temperatura ela é maior. Quanto mais rarefeito, a temperatura é menor. Né? Com a gente que acompanha futebol, nós sabemos muito bem que quando o time que joga na linha do mar, né, aquela questão do nível do mar, ele vai encontrar muitas dificuldades quando ele sobe uma cordilheira, né, como a gente acompanha aqui o futebol da América do Sul, quando o time que vive aqui próximo, né, no caso o time brasileiro, vai encarar um time boliviano, com certeza lá na altitude o time boliviano vai levar vantagem sobre essa questão do ar, né, por conta da rarefeita do ar rarefeito.
Isso também varia a questão de temperatura. Então, a variação quantitativa e a tensão de realidade originária deu origem a todas as coisas. Então, ele vai dizer que a tensão entre essa quantidade de ar que vai dar origem a tudo. Então, a razão precisa da experiência, mas ele nada vale sem a razão. Então, ele vai dizer o seguinte, que não adianta nós termos todas as experiências do mundo se nós não buscamos a razão daquilo existir. Né? Então, é sempre bom focar nessa questão da racionalidade, que depois vai ser uma marca dentro dos socráticos. Bem, então, a cosmologia, como a gente estava falando anteriormente. Então, tendo concluído que tudo é o ar, né? Então, tudo é composto pelo ar. Mais tarde, o Anaximenes, ele usou a sua teoria para desenvolver o esquema que está aí do lado, que é o esquema onde a Terra é o centro do universo e os outros corpos celestes giram ao redor da Terra. Então, o ar para criar o disco plano da Terra, que dizia ser o formato de um pão na mesa, né? Um pão, né? E esse pão ele ficava ali e os outros corpos giravam ao redor, mantendo a visão de que o corpo celeste era como bolas de fogo no céu. Então, Anaximenes ele propôs que a Terra libertasse a exalação do ar rarefeito, né? Então, com isso, vai fazer com que esses corpos possam ficar suspensos ali e transformando o ar em fogo. Né? Então, o Sol não seria composto de ar rarefeito, mas sim de partes da Terra, como também a Lua. Então, o seu aspecto da ignição, né, não vem da composição, mas sim do movimento mais rápido entre eles. Então, a Lua também é considerada como sendo plana. Né? Então, a Lua ela era plana e, quando, né, nesse sentido, todos os corpos celestes seriam planos. Não passa debaixo da Terra, mas é obscurecida por partes mais elevadas da Terra, enquanto faz o seu circuito, né, mais distante. Então, o movimento do Sol e dos outros corpos celestes à volta da Terra é similar. Diz Anaximenes, ao modo como um chapéu, né, pode ser rodado na cabeça de uma pessoa. Então, ele vai dizer que a movimentação é que dá essa impressão. Outros fenômenos estudados por, né, Anaximenes. Então, o Anaximenes ele usou, né, as suas observações, né, e o raciocínio para ter a sua providência, né, dos fenômenos da natureza. Né? Então, por que nós temos períodos de seca, períodos de chuvas abundantes, a questão de ambos os casos, algum sistema poderia entrar em colapso, os relâmpagos são causados pela separação violenta, né, de vez de nuvens pelo vento, então a separação das nuvens vai causar os relâmpagos, né, o arco-íris é formado quando o ar ele vai desamente, né, então ele vai se tornar tão denso, a sua densidade vai ser tão pesada que vai formar o arco-íris com a passagem dos raios solares. Então, esse exemplo mostra como o Anaximenes, como outros, né, milésios, né? Então, nesse caso, que é aqueles que vão estudar os elementos, eles, por exemplo, ele vai transformar essa parte em a razão, a personificação das coisas, né? De personificar os seus estudos. Então, as suas obras, como foi colocado, foi o livro da natureza, que foi também estudado, né, por Diógenes, né, que vai escrever sobre essa forma, né, que ele vai trabalhar aquele momento, e o Plínio, o Velho, né, que também vai trabalhar essa visão, né, de analisar a geometria, os aspectos das sombras, que é a base para a formação do relógio de sol. Bem, o que nós vamos ver no próximo tema dos pré-socráticos? O Heráclito, né? O Heráclito de Éfaso. Né? Então, o Heráclito ele vai transformar a forma de ver o mundo a partir da sua história, principalmente que ele vai resgatar, né, a questão, né, de um elemento essencial. Bem, então, sem dar muito spoiler, né, então vai ser um vídeo, né, voltado a ele na próxima semana. Então, o que eu vou finalizar aqui o vídeo, então, o que eu acho interessante desses estudos? É sempre pensar o seguinte, que o homem, a partir desses três pensadores, ele inicia um processo de separar o que é razão e o que é superstição. Então, dentro desse contexto, o Tales de Mileto, o Anaximandro e depois o Anaximenes, né, eles vão, né, trazer a razão dentro do conhecimento humano. Bem, então, aqui já deixo o meu muito obrigado, né, para você que está assistindo o meu vídeo.
né? Então, dentro desse contexto, gostou do vídeo, deixa aqui seu like, né? Compartilhe com seus amigos, né? Se você achar digno, aqui embaixo tem a chave do Pix, né? Se você puder, né, colaborar com o canal, para que o canal venha a crescer um pouco mais, né? Crescer aos poucos, né? Mas crescer com uma certa constância. Muito obrigado e vamos continuar, né, as nossas conversas logo mais.